Olá, cara Mater, seja muito bem-vinda ao nosso canal Mater Prima, onde nós falamos sobre matéria-prima de que é feita essa nossa vida. Então, caras matérias, caras maters, seguimos correndo em direção ao tarô. Faremos outras caminhadas sobre outros assuntos também, né? Outras corridas aí. Mas o nosso foco atualmente segue sendo em busca do tarô agora neste momento. Eu tenho mais de um tarô, né? E aqui, por exemplo, até estou vendendo, caso alguém tenha interesse. Aliás, entre em contato pelo meu e-mail, eu tenho um descritivo de todos os vídeos. Ele está amarelado aos lados somente, mas está em perfeito estado em si mesmo. O tarô de Da Vinci. Esse é o original em português, tá? Não se acha mais essa edição em português. E eu tenho um livro também. Eu tenho o do Botticelli, também o do Botticelli eu ainda quero... É lindo. O do Da Vinci também é lindo, mas o do Botticelli, dourado, né? O tarô dourado de Botticelli, ele eu quero enquadrar para pôr na parede um dia. Eu realmente quero emoldurar aquele tarô. Mas o primeiro que eu tive, eu não tenho um de Marseille. O que eu aconselho, né? Vamos primeiro, antes de eu mostrar o meu aqui, esse bonito aqui, eu aconselho, tá? Mas aí que sei eu, né? Eu não sou ninguém, eu não sei nada e eu não sou conselheira de ninguém, eu não sou guru, não sou líder, não sou coach, não sou porcaria nenhuma, tá? Façamos isso muito claro, tá? Eu sou apenas uma amiga, um auxílio. Se você quiser esse auxílio, tudo bem. Se não quiser, tudo bem também. Pode ir embora, tanto faz. No sentido de que é claro que eu prezo por aqueles que aqui passam, mas se não é isso que você busca, se não é isso com que você concorda, que você vive e crê, tá bom, só vá embora, em silêncio, se possível, né? Sem grandes ruídos. Não há o menor problema em discordar e viver outras coisas nessa nossa vida, não é verdade? Ou o problema tem, mas aí vamos descobrir só lá na frente, lá no julgamento. E bom, o meu papel é exortar e não obrigar. Meus caros, o que eu aconselho, portanto, apenas como uma pequena amiga, um pequeno auxílio aí nessa nossa corrida? Que se tenha um tarô para meditação. Assim como eu falei sobre astrologia, né? Quem não sabe, não ouviu, deixarei nos cards aqui em cima. Já falei sobre astrologia e assim como eu não aconselho pagar ou buscar astrólogo, mas nem, é meu amigo, não aconselho. Estude por si mesmo, saiba por si mesmo. Mas é difícil. Isso significa que aquilo que você tem acesso é o que você, de alguma forma, tem dignidade para ter acesso. Nenhuma criança aprende física avançada de graduação, aprende física quântica, estando na primeira, segunda, terceira série. Então, termos humildade de entender que aquilo que nós acessamos dos nossos estudos, seja astrologia, seja tarô, seja matemática, física, química, geografia e história, aquilo que nós acessamos é aquilo que nós devemos perscrutar e meditar sobre. Mas tem outros muito mais avançados. Não é sobre uma competição. Eu sei que o mundo, hoje em dia, faz de tudo uma competição, dopamina, adrenalina, mas não é para isso que nós estamos aqui, tá? A vida não é filme, não é nem teatrinho. A vida é uma arte muito mais bonita que a própria arte. E muito mais séria, aliás. O que significa que aceite aquilo que te é dado de acordo com a sua condição. Não queira mais. Porque a gente nunca sabe o que esse mais vai nos trazer de ruína, em verdade. Uma pessoa que está aprendendo a dirigir um carro, se ela acelera a mais, ela provavelmente baterá este carro. É preciso ser um bom piloto, minimamente, um piloto digno da velocidade para aumentar a velocidade. E mesmo ao começo, após tempo de treino, quando nós pegamos a estrada pelas primeiras vezes, tomamos um cuidado redobrado, porque não estamos acostumados. E é claro que essa atenção deveria ser o tempo todo quando se pega uma estrada. A atenção em relação ao estudo deveria ser o tempo todo quando nós meditamos. Nós é que ficamos mal acostumados, né? Achando que, eu já sei, eu já conheço. Mas fato é que
O estudo que te é possível é aquilo que te concerne de fato, e não há nem melhor ou pior nisso. Significa apenas que você está num determinado patamar. E, se há melhor ou pior, melhor é aquele que é um aluno aplicado na primeira série do que um bobo, alguém que desrespeita os próprios estudos na terceira série de ensino médio. Entendem? Então, a dignidade com que nós levamos o nosso estudo, o dom e aquilo que recebemos de talento e capacidade é diferente para cada um, mas isso não faz ninguém melhor ou pior. A diferença de melhor ou pior está na dignidade, no caráter, na nobreza com que eu aplico aquele dom e entro em contato com aquela natureza que me foi dada, com aquele talento e com aquela possibilidade que eu tenho. Isso é caráter. Isso é nobreza. Nobreza não é estar na terceira série do ensino médio ou na primeira série do fundamental. Nobreza é como eu levo a sério os meus estudos. Então, assim como eu não indico ir até astrólogos, obviamente eu não indico nem um pouco ir até tarólogos, cartomantes, essas bobajadas. Com todo respeito a quem acredita nisso e faz disso um trabalho que não deveria, porque esse tipo de coisa é dada para que se tenha, então, enquanto um dom gratuito, não se deveria cobrar, já que quer fazer. Mas, mesmo sem cobrar, não se deveria fazer, porque cada um deveria ter esse tipo de estudo por si mesmo, tá? Então, eu não aconselho, da mesma maneira que se procure tarôs, tarólogas, cartomantes, etc. Estude por si e veja por si. Por que eu chamo, inclusive, a astrologia e a tarologia, né, vamos colocar assim, como ciências ocultas? Ah, não, tarô não é uma ciência oculta, ele é óbvio, né, é um baralho. Veio do baralho, está aqui dado, a astrologia também todo mundo sabe. Não, são ciências ocultas. Sabe por quê? Porque entra aquele fator que as pessoas vão chamar de intuição e imaginação. Que, na verdade, nem envolve tanto intuição e imaginação assim. É muito mais uma capacidade de clarividência, muito mais uma capacidade de análise, de analogia e conexão. Imaginação ativa, o que seja, só que ainda assim terá a diferença de imaginação ativa, porque é isso. Não é eu fazer associações livres e genéricas. Não é sobre eu simplesmente conectar as coisas. Eu acho que isso aqui conecta com isso e puf. É sobre eu verdadeiramente ter capacidade, por isso que envolve também clarividência, capacidade de observar aquilo que eu analiso, aquilo que eu estudo. Então, muitas pessoas são alfabetizadas. Todas essas pessoas alfabetizadas sabem de fato usar o português? Elas têm um português correto? Não vou falar perfeito, mas correto? Elas sabem, de fato, se você der uma prova, elas sabem. Tudo bem, no dia a dia, não tem que falar certinho. Tá bom, no dia a dia pode falar os absurdos que quiser. Mas, e pode muito entre aspas, né? Mas numa prova de português, as pessoas sabem português? Só porque foram alfabetizadas? Acho que não, né? Sabem a etimologia das palavras? As palavras que elas tanto usam? Sabem o seu significado de dicionário? Será que sabem, né? Formular textos? Muitos escrevem coisas na internet, testículos e tal. Sabem fazer livros? Amontoam e fazem um livro, mas sabem fazer bons textos? É qualquer um que é um Shakespeare e que tem essa capacidade de conexão das ideias e das coisas e de uso da palavra para expressar essa conexão, esse que a pessoa vê em algo sublime?
Se não é qualquer um, e se nós admitimos, se saímos da pieguice do nosso hoje em dia, né? Já aí todo mundo é especial, todo mundo vê, ai, nossa, ai, tudo bem, tem pessoas que não sabem português, mas ai, elas são simples, e aí você não pode julgar, porque daí ai o pobre, ai não sei o quê. Se a gente sair disso, sabe, dessa pieguice que chega a beirar o político e beira várias outras coisas que são só idiotia nossa, porque o ideal é que todos tenham dignidade, e a linguagem faz parte da dignidade humana. Porque viver, isso não é viver, nem indígena não é isso. Então, por favor, que todo mundo se torne ser humano, né? E paremos com essa coisa de achar que voltar a pessoa não ter, né, capacidade de falar. Tá tudo bem, a gente tem que aceitar. Uma coisa é a pessoa que tenha algum problema realmente e ela não tenha dicção. Isso é uma coisa. Agora, você voltar a onomatopeia, porque você não consegue falar porque você não entende, porque você não tem capacidade, porque tanto politicamente não tem acesso a uma escola, socialmente não consegue fazer, né, passar pelos ensinos, porque não tem acesso, ou por isso ou por aquilo, os motivos que sejam. Então, seja pelo motivo que for, se nós concordamos que todos deveriam ter direito a estudo, todos deveriam ter direito a uma emancipação de nobreza, que desenvolva e ajude a desenvolver nobreza e caráter naquela pessoa, e não que pessoas analfabetas não sejam nobres, mas creio que vocês entendem o que eu digo. Que, né? Isso não pode ser desculpa, não é porque o ser humano tem valia em si mesmo por ser humano e uma pessoa simples de campo, de fato, ela pode ter muito mais valor, ela pode ter muito mais nobreza, caráter, dignidade do que uma pessoa da cidade grande. Isso não quer dizer que esteja tudo bem ser analfabeto. Isso não quer dizer que esteja tudo bem não se desenvolver na vida. E não ter contato com esse desenvolvimento técnico, da tecne também. Porque isso faz parte de ser humano. Não dá para dissociar e achar que está tudo bem continuar no período das cavernas. Então, se nós saímos dessa pieguice, né? E entendemos que tem diferença, todo mundo não é especial. Não, nós somos pessoas ordinárias, comuns, básicas, não é todo mundo que é especial. E que cada um está num tempo. E que não é tudo igual. Somos diferentes, bem diferentes. Se nós admitimos tudo isso, né? E vemos que há pessoas que estão à frente e outras não. Então nós vemos que tem pessoas que têm competência e outras não. Umas acham que têm. Elas acham. Por livre associação, pela imaginação, por elas serem, eu sinto. As sensitivas, né? Eu sinto. Mas não tem, de fato, a técnica. E não é a técnica humana que eu estou falando. Quando eu falo, eu dei o exemplo humano, né, de alfabetização, gente. Mas aqui nós estamos falando de ciência oculta. A alfabetização, você vai na escola, você aprende. Como é que você aprende ciência oculta? Não tem como. Por isso que falam, né? Tem que ser um iniciado. E por isso que as pessoas correm atrás disso e acham que pagando um curso, uma seita, né? Fazendo um ritualzinho no quintal de casa, elas serão iniciadas. Não serão. Mas nem lendo todos os livros de ocultismo que houver na face da Terra. Não é assim. Porque, de fato, você precisa desenvolver caráter, nobreza. E aí sim podemos falar sobre justamente a nobreza de uma pessoa que, mesmo sem a menor intenção, e aliás, quanto mais desinteressado, mais se desenvolve, né? Porque Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Então, aí sim falamos sobre como uma pessoa simples pode saber muito mais coisas sobre a vida e sobre as conexões e até a ciência oculta do que uma pessoa super inteligente e dotada de 1001 talentos humanos e mundanos que tornam essa pessoa até mesmo imunda. Porque
cega-lhe os olhos para aquilo que é de fato sublime. E aí nós fazemos analogias e a pessoa cega acha que isso tudo é bizarrice. Eu faço analogia e a pessoa vai achar que o quê? Né? É isso, está perturbada, você está cega, são uns negócios meio bizarros, né? Porque a pessoa não enxerga, porque ela está cega pelo mundo e pela imundície do mundo. O que eu posso fazer? Por isso que ciência oculta não é para qualquer um. E não é qualquer um que tem acesso. Muitos querem. Poucos alcançam. E aí com isso eu deixo um alerta que não quer dizer que eu consiga. Aqui é sempre uma tentativa. Dizem que quem tenta já perdeu, já não conseguiu. Então, tenha um filtro. Tenha um filtro. Porque a única coisa que eu quero é agradar a Deus. É só isso que eu quero na minha vida. Agradar a Deus porque eu estou em rumo à santidade. É isso que eu quero, a santidade. Não vou conseguir, provavelmente, mas só a morte mostrará de fato, e não o meu nascimento. O que faz com que, eu tenha desses trabalhos para, quem sabe, auxiliar e outros conseguirem, já que não eu, não é verdade? Então, meus caros, aconselho que estudem e que peçam a Deus. Porque isso não é uma matéria que você soma 2 mais 2. Essa é uma matéria em que você realmente tem que enxergar as conexões, mas para você fazer as conexões simbólicas corretas, você precisa entender aquilo que é arquetípico. E nós temos uma mania, nós temos camadas, e vícios de achar que assim, o arquétipo do elefante é assim, assim, assado, arquétipo do leão é tal, tal, tal. Só que existe uma camada superior do arquétipo, que é realmente o princípio em si mesmo. Não é o elefante, não é o leão, não é o animal, não é o bichinho, não é a figura, não é a imagem. É verdadeiramente a ordenação de verbo, de ser e do ser. É a organização do ser. Não é qualquer um que tem acesso a isso. A entender aquilo que é arquetípico e as regras e ordenação do arquetípico. E para além até do arquetípico, entender a semente do porquê as coisas arquetípicas são como são, onde elas se enraizam, qual é a sua semente. Ou seja, a essência daquilo. Porque o arquétipo não basta em si mesmo. Ele é um princípio. São princípios, são leis. Uma organização da mente e da vida, do verbo, do ser, da alma. Essas palavras todas estão conectadas, mas dizem respeito a instâncias distintas. Mas a essência daquilo que é arquetípico é manifestar e dotar de vida. Então, para se compreender de fato astrologia, tarô, ciência oculta, para se compreender, é preciso verdadeiramente ter acesso. Porque senão a gente vai reproduzir o que a gente ouve. E isso é muito fácil. Você vai, estuda num livro e repete o que o livro falou. A intenção de um estudo, a intenção de você entender soma, não é você decorar que 2 mais 2 igual a 4, 2 mais 2 igual a 4, 2 mais 3 igual a 5, 2 mais 3 igual a 5. Não é decorar. É você entender de fato a organização e a essência do que significa a soma. E quando você entende o que é soma, aí então você soma qualquer número da face da Terra. Ainda que isso demore vários nascimentos, se for um número gigantesco. Mas se for um número pequeno, você será capaz de somar. Ainda que você tome mais ou menos tempo do que os outros, isso não importa.
Não importa. O que importa é você compreender a essência daquilo que te foi dado enquanto uma vivência ali. Porque a equação que se apresenta, simples ou complexa, né? Aquele problema matemático que se apresenta, ele é uma experiência, ele é uma vivência. E se nós não vemos de maneira viva, e essa é um dos grandes problemas, né? Esse é um dos grandes problemas das pessoas, não verem as exatas como algo vivo. Acham que número é algo morto. Ou não conseguem entender a lógica, porque, né, acham uma área árida. Só que, na verdade, ela é muito mais simples do que humanas. É muito, muito, muito mais simples mesmo, tá? Não estou falando que seja fácil, mas é mais simples. Mais simples no sentido, realmente, de que ela vem antes da palavra, né? O número vem antes da palavra. E aí, para desenvolver esse caráter iniciático, esse caráter de clarividência, esse caráter de capacidade analítica das coisas e de conexão simbólica, o que nos é necessário? Estudo. Estudo e muita oração. Sobretudo, porque é na oração e é Deus, com a graça que Ele deu abundantemente, em totalidade, em plenitude a Maria. É somente Deus que nos dota de fato, e o Deus cristão, vamos deixar isso claro, né? Então, já citei Maria, né? O Deus cristão, em específico, que dota de plenitude todas as coisas. Plenitude de tempo, de espaço, de graça, plenitude de compreensão de fato, porque é onipotente, onisciente, onipresente em unidade. Ainda que em manifestação de trindade. Bom, tarô. Depois de todo esse meu palavrório, né, do que é essencial para estudar tarô, então, né, não adianta a boa intenção. Esse baralho que eu tenho aqui em mãos é o do Visconti Sforza. É um baralho... que é o considerado baralho, o tarô, né? O deck, o baralho, o tarô, os arcanos, considerados o primeiro, é o baralho, é o tarô, considerado o primeiro tarô feito, que foi encomendado pela família Visconti Sforza. E foi o primeiro tarô desenhado, portanto, diz-se tradicionalmente. Esse daqui eu comprei de fora, hoje já tem a versão dele brasileira, pelo menos até onde eu vi. É o tarô de ouro dos Visconti Sforza. É lindo, né? Esse aqui é o grande, difícil de manusear. É com este que eu trabalho em específico, tá? O com Da Vinci e o do Botticelli eu não trabalho, não. É difícil. Esse aqui é o que eu realmente uso quando eu quero meditar, quando eu quero, enfim, levantar alguma questão em relação a trazer à tona do inconsciente para o consciente, para a meditação. Ele é bem diferente do de Marselha. O tarô de Marselha eu aconselho ter. Eu ainda não tenho. Ainda. Uma hora eu terei, tá? Uma hora eu terei. E o de Marselha, ele é diferente desse. E eu aconselho só esses dois. Ah, mas tem vários outros. Então, até o da Vinci, do Botticelli e tal, são muito bonitos, cheios de desenhos. Até os arcanos menores são desenhados também. Isso supostamente facilita. Pois é. Eu não aconselho comprar esses tarôs todos desenhados. A não ser que você, então, queira... porque é o do Da Vinci. Eu comprei porque era o do Da Vinci, né? O de Botticelli, que é baseado nas pinturas desses caras. E eu amo esses caras. Então, por isso que eu comprei, porque eu queria ver, eu queria ver, né? Mas o de Marselha e o do Visconti Sforza,
eles têm uma característica que é, os arcanos menores, por exemplo, eles não têm desenho, eles são diretamente espada, paus, ouro, copas, por exemplo, na quantidade do número. Por exemplo, esse aqui é 3 de espadas, né? Porque tem 3 espadas na carta, tá? Ai, eu adoro esse deck, ele é lindo. E os únicos que têm desenho são os arcanos maiores. Então, isso eles têm de semelhante, tá? Isso eles têm de semelhante. Mas os desenhos dos arcanos maiores se diferem. O de Marselha e o do Visconti Sforza. E eu aconselho, que sei eu, mas então, se posso aconselhar, o que eu aconselho é, tenha um único deck, ou no máximo, esses 2. Ou escolhe entre um dos 2, e entre os 2 eu aconselho mais o de Marselha, porque ele é mais assertivo, ele é mais, né, ele é melhor para ser meditado, tá? Ele é mais claro, simbolicamente, do que esse aqui. Esse aqui é mais simples. Mas ou escolhe um dos 2, ou no máximo esses 2. Para estudo, para meditação, né? Para você ter em casa. Não é necessário mais do que esses. Mas não mesmo, tá? Bobagem. Especialmente esses que justamente começam a desenhar os arcanos menores, aí vira uma confusão dos diabos. Nós faremos aqui, então, a caminhada. Qual é a diferença, né? Temos aqui um arcano maior e um arcano menor. São 78 cartas no total. Sendo que 56 referem-se a arcanos menores, que são como esses aqui, e 22 referem-se a arcanos maiores, que são como esse arcano aqui. São desenhados. Qual é a diferença, né? A diferença é como falamos de números e palavras. A diferença é que um tem relação com números, com um sentido mais básico da vida, tá? De uma manutenção estrutural da vida, como nós a conhecemos, odierna, ordinária. E o outro tem relação com a vida simbólica e arquetípica. Tem relação com o verbo, com a palavra. Tem relação com como os números revelam palavras. E as palavras também são reveladas pelos números, é claro. Mas bem, tem uma grande diferença entre um e outro. Nós podemos começar brincando, então, com os números, já que tudo começa em número, né? E os números vieram antes das palavras. Nós podemos brincar, vejam só. Como dito, 78 arcanos, 56 menores, 22 maiores. 56, né? Você soma, dá 11, que é a metade de 22. E se nós somamos aí todos os números, né? Os 11 com os 22, 33, né? E 3 com 3, 6, inclusive. Que é o número do homem aí. É uma caminhada humana. É uma caminhada relacionada, né? Todo o tarô tem uma relação com uma caminhada humana. E é muito bonito vermos como que os arcanos maiores, gente, os arcanos maiores têm relação com o caminho do meio. Eles têm uma relação direta com o caminho do meio. Os arcanos menores têm relação com os caminhos laterais. O que isso quer dizer? É como o caduceu de Mercúrio. No caduceu de Mercúrio tem a vertical, o bastão vertical, e tem as cobras ao redor. São 2 cobras que se entrelaçam
ao redor desse caduceu, desse bastão. Os arcanos menores são os caminhos laterais, são essas duas cobras que se intercalam. Eles têm relação com rigor e misericórdia. Rigor do lado esquerdo, misericórdia do lado direito, e que vão sendo entrelaçados. O aprendizado vai sendo entrelaçado, porque nós temos dificuldade de encontrar o equilíbrio. Uma hora estamos muito no rigor, que chega a ser até um estrangulamento, uma tirania, e outra hora vamos para a misericórdia, que chegamos até no libertino, no liberalismo libertino, que não é misericórdia, é só miséria, é uma prodigalidade. E o entrelaçar desse pendular, o entrelaçar dessa malha como uma malha de tempo e espaço, e que, de fato, quando nós observamos arcanos menores, eles têm uma relação profunda com tempo e espaço, eles têm uma relação profunda com destino, com caráter, com nobreza, com tudo isso que já foi falado. Para você realmente meditar sobre esses arcanos menores, há que se conhecer o caminho do homem simples. E para se meditar sobre os arcanos menores é preciso conhecer o Filho do homem, o homem divino. O caminho do meio que tem relação com o Cristo. Obviamente que o Cristo toma tudo sobre si, as duas coisas têm relação com ele. Só que os números, assim como os arcanos menores, têm uma relação mais próxima com o Espírito Santo. Porque é através do Espírito Santo que agimos e cristalizamos as coisas ao redor. Assim como o Espírito Santo. É por isso até, que no meio ocultista se diz que é o demiurgo. A problemática é do demiurgo e é do Espírito Santo, toda a problemática da queda e dos anjos decaídos, porque ele é o Senhor dos exércitos. E é claro que o que um é, o outro é também, em termos de que Jesus Cristo também é Senhor, mas o Espírito Santo, no Antigo Testamento, sobretudo, era o que acompanhava os judeus. E essa relação da cristalização e a relação do nosso dia a dia, é nesse âmbito do Espírito, de obediência ou desobediência ao Espírito, que eu aprendo a mexer com aquilo que pode ser ou remédio ou veneno, ou virtude ou vício. Então, para eu conseguir compreender arcanos maiores e o grau de importância de arcanos maiores e a vivência de arcanos maiores, requer uma sobriedade, requer uma sanidade, requer uma nobreza, que quem me revela são os arcanos menores. Por isso que eles são considerados o detalhamento dos arcanos maiores. Em termos cristãos, para além de explicar que no arcano maior é como dizer, nós encontramos Pai e Filho. E no arcano menor nós encontramos Espírito Santo. Nenhuma dessas coisas estão separadas. A separação de trindade é meramente pedagógica para nós, Deus em si é uno. Ele não tem a menor necessidade de manifestar-se a si mesmo em trindade. E nem as coisas em separatividade. A necessidade é nossa. Em termos cristãos, quando nós olhamos os arcanos menores, eles são divididos em 14 cartas para cada naipe, porque temos 4 naipes. Temos, falarei de maneira, não tem uma ordem em si, mas vamos lá, ouro, copas, espada e paus. Ou paus, ouro, copas e espada. Ou espada e copas. A ordem com que nós observamos os naipes, ela terá uma relação muito profunda, nós podemos associar
aos signos, inclusive. Porque no mandala astrológico nós temos, né, o começo do mandala com Áries, fogo, depois Touro, terra, Gêmeos, ar e Câncer, água. Sendo que os naipes, eles se relacionam a justamente instâncias elementares. O que isso significa? Significa que o fogo tem relação com paus, ou paus tem relação com fogo. Touro não, me perdoem, terra, o elemento terra, né? Elemento esse que o signo de touro é, né? Porta, carrega, enfim, está intrínseco a ele. Então, o elemento terra tem relação com ouro, e ouro tem relação com o elemento terra. Tem maneiras de se associar isso, né? Paus, como foi falado na corrida anterior, é dentro da madeira, é dentro do pau que está o fogo. O fogo está aqui, isso aqui tem fogo. Porque isso aqui é madeira, de verdade. A minha mesinha, vocês não conseguem ver, mas a base da minha mesa, ela também é de madeira. Isso aqui é madeira. Gente, isso tudo, eu tenho a minha cristaleira, onde ficam os meus livros, é madeira. Tudo aqui em casa, a minha mesa de centro é madeira, o meu baú que está aqui também é madeira, tudo madeira maciça, tá? Madeira maciça. Essa mesa, então, é antiquíssima. Nem sei qual madeira que é, mas ela é maravilhosa. Enfim, comprei não é sebo, né? Bazar, lá em São Paulo. Ai, São Paulo tem umas maravilhosidades como isso, né? A gente vai num bazar, encontra móveis antigos assim, baratos, né? Levei embora essa maravilhosidade. Mas enfim, não importa. O que importa é, só nesse cômodo que eu estou, o chão também é de madeira. Tudo madeira de lei, né? A maioria, pelo menos. Tem madeira vagabunda também, como da minha luminária. Mas a maioria aqui, que é nessa casa, que é madeira de lei, gente, isso aqui tem fogo, isso aqui é fogo. Por isso que a gente olha a madeira, ela passa algo de quente. Casa com muita madeira, ela passa algo de quentinho, né? De conforto. E a madeira, de fato, ela tem uma capacidade térmica, inclusive, né? Porque tem fogo nisso tudo. Eu estou imersa em fogo. Só que um fogo que não está aceso propriamente. Mas se alguém resolve tacar fogo nessa casa, o forro dela, tudo nela é madeira. Essa casa aqui, Deus queira que isso nunca aconteça, porque assim, vai roer a casa inteira. Tudo bem que as paredes, que são gigantescas, né, são paredes grossas, não queimarão, né? Mas o forro e o assoalho dessa casa inteiro vai chão abaixo, né? Vai acabar, puf. Então, eu estou imersa em fogo aqui, mas é um fogo não manifesto, tá? Porque dentro tem fogo. Então, por isso que a qualidade do naipe de paus se relaciona ao fogo, porque o fogo é intrínseco à madeira. Você faz o fogo se manifestar ao friccionar a madeira. E não é de qualquer jeito isso, obviamente. Tem um jeito certo, né? Porque não é na lida de qualquer jeito com a madeira que o verdadeiro fogo se manifestará. Qual é o verdadeiro fogo? É esse que a gente risca o fósforo e ele acende? Não. O verdadeiro fogo é aquele que é invisível aos olhos, que é o de Cristo na cruz. Óbvio, né? E aí, vamos para o segundo naipe, que justamente é ouro. Ouro tem relação com a terra, claro, né? É só pensar, como dizem, numa pepita de ouro. A pepita de ouro, ela é feita onde? Na terra, não é verdade? Na terra. Então, nós temos que ter uma capacidade de lidar com a matéria bruta para compreender tudo que está relacionado ao naipe de ouros comporta. Agora, é qualquer um que encontra ouro de verdade? É fácil encontrar ouro? Ou qualquer coisinha que reluz a gente já acha que é ouro? Eba! Somos meio que tolos, né? Ouro de tolo. Somos tolos. Qualquer coisinha brilha, é bonitinha, a gente já acha que tem grande valor, tem grande caráter e dignidade. Bobagem, não é verdade? Bobagem. O essencial é invisível aos olhos, como disse Pequeno Príncipe.
Quer dizer, não sei se foi ele que disse isso ou a raposa, mas enfim, está no livro do Pequeno Príncipe, que eu já gravei, aliás, no meu outro canal. Mas o que importa é o ouro. Para você chegar ao ouro, requer um determinado garimpo, né? E o garimpo, ele tem que ter de uma qualidade que, assim, se você não sabe como fazer, você suja a água, porque você usa mercúrio para descobrir naquela água o que tem de ouro, né? E você pode sujar a água de uma tal forma que você a contamina de maneira, enfim, venenosíssima. Ou você vai garimpar realmente da terra. E aí eu não sei se vocês já viram essas imagens de garimpo, é um negócio horroroso, né? Você fere a terra de uma tal forma que, assim, nossa mãe do céu, né? Sei lá, não sei nem como é que se adjetiva isso. É um negócio horroroso. As minas de ouro, né? Tudo envolve risco de vida, envolve um grande risco de vida. Então, para lidar com a extração do ouro, você tem que saber como, porque é muito fácil você matar ou morrer. Estão vendo como que, né? A lida com principalmente os arcanos menores, ela é uma lida dual que não é fácil de ter discernimento sobre. Não é fácil, tá? Aí depois, se nós vamos aí pela astrologia, caminhando, né, pela sequência astrológica, temos copas, que tem relação com a água. Não, minto, me perdoem. Espadas, que tem relação com ar, porque depois vem Gêmeos, né, terceira casa. Então, é sempre essa sequência no zodíaco, né? São 3 sequências de 4 figuras, de 4 naipes, sendo sempre fogo, terra, ar e água. Me perdoem aí enfim, a confusão por um momento. E aí depois espada. Espada é simples nós termos, né, a noção do que é, por que a espada está associada ao ar. Se nós pensamos, como dizem, né, é só pensar uma espada desembainhada. Ela corta o ar. Então, ela se associa ao ar porque, de fato, é nesse ambiente aéreo que ela se desenvolve. Agora, é muito fácil se ferir com a espada. E a espada tem uma relação com a mente. Gente, nas caminhadas astrológicas que eu faço lá no meu outro canal, que tem em profundidade coisas astrológicas que ajudam a compreender, porque isso aqui e astrologia é a mesma coisa, tá? Em linguagens diferentes. Você não quer aprender astrologia nem tarô? Isso é possível, faça o rosário. Se você souber o rosário, você não precisa saber nem astrologia nem tarô, tá? Tarô e astrologia é pra gente atrasada. Eu já vi astrólogo, que eu já conheci pessoalmente, aliás. Fica aí a indireta. Caso um dia ouça isso aqui. Não vai ouvir, né? Enfim, o pessoal tem mais o que fazer. Mas já conheci gente pessoalmente que sabe astrologia e que fala com a boca cheia que quem não sabe astrologia não é evoluído e não tem possibilidade nenhuma, jamais, de evoluir na vida. Não tem possibilidade de evolução. Mentira. Se a pessoa souber fazer o rosário, ela se salva e você não, viu, meu querido? Só para deixar claro. Astrologia não é salvação e tarô muito menos. São linguagens científicas para nos auxiliar. Mas o rosário resolve. O rosário resolve. Ainda falaria sobre o rosário. Mas se você souber o rosário, e nós veremos, então, veremos a via sacra. Veremos como que o rosário tem uma relação profunda, porque lá no meu outro canal eu faço, né? E eu vou voltar a fazer, se Deus quiser, e Maria também quiser, minha mãe. Ai, sou eu, né? A culpada sou eu. Minha culpa é minha tão grande culpa, Senhor. Sou eu. A culpa é minha. Fui eu que ainda não retomei, ainda não tive coragem. Fui eu que ainda não tive hombridade e virilidade de retomar os estudos. Eu fico com receio. Não sei por quê. Mas, enfim. A culpa é minha. Mas, se Deus quiser, né? E Ele há de querer, Ele quer. Eu é que não estou querendo. Eu vou retomar esses estudos, eu faço esses estudos, então, lá no canal Letícia Conde,
em que eu estou associando, falando como, né, se dá a caminhada em relação ao terço, ao rosário e à astrologia, como que uma coisa está embutida na outra, como que a astrologia deriva do rosário e vou mostrar que o tarô também, tá? Por isso que eu fiz aquela corrida, quem não viu, veja, sobre o ecumenismo, para falar que, assim, se não for para falar de um modo cristão, de tarô e astrologia, é melhor que não se fale. É melhor você desligar tudo e fazer o rosário. Melhor mesmo. E se não acredita em nada disso, aí eu sinto muito, aí você está mais atrasado ainda. Aí eu concordo com aqueles que dizem que, né, aí não tem salvação. Não, tem sim. Né? Arrependimento, confissão, enfim, salvação tem, conversão, pela conversão. Está nas mãos de Deus. Deus sabe o que faz. E Deus conduz cada um de nós até Ele de uma maneira misteriosa. E alguns, de fato, se perderam. Então, enfim. O fato é que, gente, se você não quer saber o rosário, basta saber astrologia. Se você não quer saber nem a astrologia, o rosário, me perdoem. Se você não quer saber o tarô, saiba astrologia. Sabe astrologia? Vai saber tarô. Sabe tarô? Vai saber astrologia. Astrologia é um pouco mais complicado, tá? Ela é mais refinada que o tarô. Ela está, assim, é um degrau além do tarô, tá? Mas, em suma, não tem diferença. Porque dizem respeito ao mesmo tipo de aprendizado em termos de ciência oculta, quando vista através do Cristo de maneira adequada, obviamente. Então, a espada, qual é o problema da espada? Espadas, que é ar. Então, nas caminhadas, é por isso que eu comecei a falar tudo isso, né? Nas caminhadas lá do Letícia Conde, em que eu falo sobre astrologia de maneira mais refinada, aprofundada, enfim, do que aqui, porque aqui eu nem falei, na verdade, nem falarei. A questão é, lá, várias vezes eu já repeti, né, que os signos de ar são os mais delicados de se lidar em termos de desvio, porque apesar das pessoas acharem assim, são os outros signos, fora os de ar, que são animalescos. Mas os signos de ar são os bestiais. A nossa bestialidade não tem relação com a animalidade dos outros signos. Tem relação com a bestialidade dos signos de ar. É através de um signo de ar que somos bestiais. Então, os signos de ar são aqueles que são os mais que nos ajudam a nos elevar, mas ao mesmo tempo são os que nos catapultam à bestialidade pior do que o próprio demônio ele mesmo, tá? Isso por quê? Porque quanto mais nós temos ciência humana das coisas, mais cruel eu posso ser. Um animal ele não é cruel, não por escolha, pelo menos. O ser humano sim. O ser humano é cruel, o ser humano tortura, o ser humano faz de propósito. O ser humano pode ser psicopata, narcisista. O ser humano, mesmo sem transtorno, ele sabe ser cruel e escolhe ser cruel. Nós somos ruins. E essa ruindade nossa advém dos signos de ar, porque é a capacidade mental de escolha daquilo que é mal. Isso é próprio do humano, não é próprio do animal, tá? E por isso que aqueles que acham signozinhos de ar, nossa, que bonitinho, são evoluídos. Bobagem. A maior regressão vem através deles. A maior perdição vem através deles. Horas. Isso significa que o naipe de espadas, ele é muito cruel, em muita medida. E por isso que, né, na tiragem disse que é um tipo de naipe que assusta. As pessoas têm medo, né, de tirá-lo. Porque alguma coisa horrenda vai acontecer na minha vida, oh meu Deus. Né? E eu fico esperando ali aquele momento em que algo ruim irá acontecer. Mas, na verdade, isso é por conta da nossa própria capacidade, ou incapacidade, melhor dizendo, de lidar com as coisas. Ora, nas caminhadas sobre feminino e masculino, teve uma caminhada em que eu falei, a mulher é como uma arma. Tudo bem que teve uma caminhada que o som ficou baixíssimo, eu me esqueci de fazer a adequação
de edição, né? Que eu tenho que editar tudo e tudo mais, eu me esqueci. Foi uma das raras vezes que eu me esqueci de editar um áudio na vida. Me perdoem. Mas naquela caminhada, naquela corrida nossa, se eu não me equivoco, é lá, eu falo, a mulher, ela é como uma espada. Um samurai não vai escolher uma espada que está sem fio, que está cega. Ele quer aquela que será a companheira dele, para o resto da vida. E, portanto, quando ele entra em contato com uma espada, ele não vai escolher uma espada qualquer. Horas. Quando nós vamos para o treino, nós iremos nos ferir. Aquela espada e o meu corpo, que eu falava sobre o homem e a mulher, precisam se tornar um só. Aqui, indo para além da questão do gênero, um samurai precisa ser um só com a sua arma, com a sua espada. Ele e ela se torna uma extensão dele mesmo. Horas. Antes disso acontecer, até chegar nesse ponto, gente, nós muitas vezes, se você tentar escovar o seu dente, se você é destro, essa é a minha mão direita. Se eu, como destra, tento escovar os dentes com a minha mão esquerda, já vira um problemaço. Porque eu já não vou ter muita coordenação. O mesmo princípio se aplica quando eu, mesmo com a minha mão destra, pego uma espada. Eu não estou acostumada. Então eu irei agir de uma maneira abobalhada e levo anos para eu desenvolver maestria naquilo que faço, no levantar e empunhar de uma espada. E é por isso que o naipes de espada, esse naipe específico, assim como os signos e o elemento de ar e os signos relacionados com o ar, levam muito tempo para serem refinados. Pessoas que acham que, né, eu nasci sabendo, tá, tudo bem, pode ter dom, tudo bem. O refinamento, de fato, do dom leva tempo. Tem aqueles que são escolhidos para irem mais rápido, tudo bem, mas leva tempo. Leva necessariamente tempo. E o tempo leva a um refinamento, ainda que você seja gênio desde os 5 anos de idade, ainda que Mozart e Beethoven tenham nascido desde os 5 anos, fazendo partituras e sendo gênios. É à medida que caminham para o fim da vida que eles revelam, de fato, a sua grande genialidade. As pessoas podem até não concordar, né? Porque acham assim que as obras então que Beethoven fez no fim da vida eram as piores, não dava para entender, já tinha ficado meio gaga. Shakespeare também escreveu La Tempestade, um negócio que ninguém entende, não sabe se é comédia, não sabe o que é, né? O povo vai ficando meio... morre até como indigente, joga Mozart em qualquer lugar, porque já não importa, já não faz mais nada que agrade. Mas é nesse ponto que poucos conseguem ouvir, ler, entender, assimilar, compreender, porque esse é o ponto do refinamento e da genialidade. Esse é o ponto. Quando você se descola completamente desse mundo, a ponto de ninguém mais dar valor. Espadas traz isso. Traz uma luta em que, muito provavelmente, você vai perder. Porque essa luta, antes de ser luta, é um treino. E você vai derrubar essa espada e você vai ser cortado por ela, porque você acha que pensa, mas você não pensa. É que nem as pessoas, elas escrevem comentários, eu vejo isso nos meus vídeos, nos canais dos outros, né? As pessoas acham que elas estão pensando, que elas estão proferindo um pensamento ou uma opinião coerente. Gente, não tem a menor coerência. Você tenta entender o que a pessoa disse. Sai de lugar nenhum, vai para lugar nenhum. Aí você fala, cara, a pessoa... é isso, não tem nobreza na vida, não tem caráter, porque ela não soube, né, se colocar ali de uma maneira adequada. O que é isso? É um negócio meio bizarro, né? É bem bizarro. E não que a internet também é um lugar meio que... né? Sei lá, eu também faço comentários aleatórios, assim, né? Você não fica muito preocupado, né? E, nossa, escrever um livro em comentário, ou enfim...
Tem que ter capacidade de síntese, mas é isso, né? Na verdade, a capacidade de síntese é a capacidade poética. Ela é muito mais difícil do que escrever um livro de fato, do que escrever um longo romance. Um longo romance você pode encher de linguiça e detalhes. Um poema, não. Um poema, ele não admite erro. Tem que ser perfeito. Por isso que poetas são raros, raríssimos. Muitos acham que são, poucos o são de verdade, né? Enfim, eu que o diga, porque então já me achei poeta. Não, eu nunca me disse poeta, né? As pessoas me chamavam, eu sempre falei, eu nunca me dei o direito de me chamar poeta, eu sempre gostei e sempre quis ser poeta, né? Mas de fato, ser poeta é algo para poucos, meus caros. Enfim. E aí, com isso, eu quero dizer que lidar com a mente é para poucos. Então, lidar com a mente, olha aí. Estamos vendo várias doenças mentais acontecendo. Agora, vejam. O que acontecia no começo da vivência física humana? Antes da penicilina. Morríamos. Novos. Muito novos. Tínhamos doenças que não sabíamos nem o nome. Não sabíamos nada. Morríamos. Expectativa da vida? Baixíssima, irrisória. E com o tempo, a ciência foi se desenvolvendo e principalmente a partir da penicilina, tivemos a possibilidade de aumentar a expectativa de vida. Chegar a 70, 80, 90, hoje em dia 100 anos de idade. Ah, mas isso também já tinha? Tudo bem, tem lugares que tinham, que estavam isolados, não adquiriam novas doenças, isso e aquilo, e conseguiam viver de maneira longeva. Ótimo, bom para eles. Não é sobre isso. A grande questão é que, naturalmente, a natureza, ela nos come, ela mata. Sobreviver é raro, porque tudo se torna uma ameaça. Cada vírus, cada bactéria, cada mínimo corte, antigamente se tornava a possibilidade de você terminar com uma infecção generalizada, porque você não tinha uma adequada asepsia, era simples assim. Não era uma questão de povos mais ou menos desenvolvidos, era uma questão de que não se tinha ciência, e de que, se por um acaso algum povo era preservado, era justamente pelo seu próprio isolamento. Horas, com o advento de vacinas, remédios que, graças a Deus, existem, não neguemos a ciência, façamos uso de remédios, de vacinas, de possibilidade, né? Dentro daquilo que, de fato, seja para o nosso bem e não para um mero lucro, e não para uma mera questão política, e não por um mero desespero, e não por uma mera irreflexão nossa, tá? Então, tenhamos cuidado, discernimento é sempre bom, mas sem negar a ciência e, pelo contrário, fazendo uso dela, tenhamos, então, de uma capacidade de compreender que, a partir da penicilina, várias coisas, várias doenças foram sendo cada vez mais catalogadas e curadas. E curadas. E com o homem vivendo mais doenças surgiram. Onde eu quero chegar com tudo isso? O que isso tem a ver com espadas? Ora, neste momento presente, qual está sendo o nosso grande problema? A mente. Estamos catalogando cada vez mais o quê? E vendo cada vez mais o quê? Problemas mentais. É o mesmo passo a passo. Em algum momento, talvez descubramos a penicilina da mente. Talvez venha a ter alguma vacina, alguma possibilidade, não só de um remédio que você engole como uma pílula, não digo isso, porque para a mente, né, a mente em si, a mente não é o cérebro. A mente é um funcionamento nosso realmente sublime. É algo que é mais que um corpo, é um veículo de fato. Então, não é que nós vamos nos dar uma injeção e isso irá corrigir a mente. Não é isso, tá? Mas, talvez com o tempo, então, determinados estudos, determinadas terapias, determinadas possibilidades de acerto da mente e do nosso cognitivo
ler certos livros, entrar em contato com certas coisas, com certos modos de se pensar, de se refletir, de se meditar. Tudo isso, escolher a maneira de como se falar, pronunciar, tudo isso nós iremos cada vez mais ver que faz diferença na maneira como eu organizo a minha mente e como, portanto, eu curo a minha mente. E talvez um dia vá ter uma penicilina da mente, em termos de que, justamente, talvez haja um exercício específico, um modo específico de se tratar a mente que irá evitar muito dano que hoje nós encontramos na mente. E talvez as doenças que nós catalogamos hoje e das quais adoecemos hoje a nossa mente, ou que a nossa mente é adoecida por elas, né? Se torna adoecida. Essas doenças através das quais a nossa mente se torna adoecida, se dá o adoecimento da nossa mente, serão curadas. Acontece que hoje não sabemos lidar com a mente. Então, hoje, nós sabemos lidar com o naipe de espadas? Não. E vai ter um agravante também que veremos. Por exemplo, o 7 de espadas é uma das cartas mais temidas entre os arcanos menores, se não a mais temida, tá? É só porque, representa, não sei o que você está se enganando o outro. Não, não é só por isso. Gente, 7 espadas são as espadas que transpassaram o coração de Maria. Não há dor maior do que a mãe que perde o seu filho sem causa nem motivo. Tem o canto de Maria, né? Para que vejam se há dor maior do que a dor dela. E não há. Tá? Não há. Não há. Mas tem gente morrendo de fome, mas não sei o que, não sei o que. Não importa, não tem. É impossível. Porque ela viu o filho dela e Deus morrer. Não tem dor maior do que a de Maria. Não tem, assim como não tem amor maior que o de Maria. Exceto pelo amor e dor de Deus. Obviamente, porque Ele é o Pai. E o pai doou o seu filho, e o pai sofreu com o filho, tanto quanto a mãe também sofreu. As dores maiores, o ser humano, vamos colocar assim, o ser humano, né, puramente humano, que mais sofreu foi Maria. E quando não falamos de puramente humano, em termos de que também tem a pessoa divina ali, junto da pessoa humana, que é inteiramente humano, inteiramente divino, mas aí é o sofrimento de Jesus Cristo, Ele próprio pregado. Mas entre nós humanos, solamente humanos, é o de Maria, é a dor de Maria. E a dor de Maria é expressa pelas 7 espadas que são transpassadas, né, que lhe transpassa o coração. É por isso que essa carta traz uma dor tão grande quando é tirada. Representa uma dor que é para além das palavras. Mas nós iremos analisar um por um aos poucos. E sigamos para o último naipe, porque isso já está muito longo. Eu sempre vou olhando aqui a hora. Que é o de copas. Finalmente água, né? Chegamos ali, passamos por fogo, terra, ar e finalmente água. Que tem relação com copas, né? Com copas, o naipe de copas, que tem relação com o nosso emocional, sentimentos, com imaginação, desejos. Mas é isso. Água e fogo, assim como terra e ar, água e fogo, eles têm similaridades. O fogo, nós também podemos falar de um lado passional do fogo, tá? Mas é diferente, né? Então, é diferente de colocar a questão, o que eu quero dizer aqui com passional na água, é a questão realmente emocional, é realmente a questão
sentimental e de desejos e de todo um caldo, né? Todo um caldo que é líquido e que é aquoso na nossa vida. E que tem uma relação muito com o feminino, inclusive. E que tem relação também com o cálice. Por que o Ás de Copas é considerado um dos das melhores cartas para se tirar de todos os arcanos menores, já que falamos da pior 7 de espadas? Por que o Ás de Copas, que o Ás tem relação com o número 1, né? Ou seja, é um cálice, é o melhor para se tirar. Porque é um cálice. É o Santo Graal. É o Santo Graal. Que todo mundo tanto quer. Agora, nós veremos como que também, em cada naipe, são 14 cartas. 14 cartas que fazem a via sacra. Elas têm relação com a via sacra de Jesus Cristo. Essa é a maneira correta de se analisar um tarô em termos de arcanos menores. São 14 cartas que têm relação com as 14 estações da via sacra, que no fundo são 15, né? Tem a 15ª, e de fato a 15ª tem relação com os arcanos maiores, porque quando nós somamos 7 com 8, né? Não era o 7 com 8. Tem uma soma que dá o 15, pera. É o 7 com 8. É o 7 com 8. Por um momento eu fiquei achando que não, que daria 13. Não sei por que me veio 13 na cabeça. Não, não é 13. 7 com 8 dá 15, exatamente, 15. As 78 cartas, então, somadas, têm relação com a via sacra de Jesus Cristo, sendo que os arcanos menores têm relação com as 14 estações dessa via sacra, e os arcanos maiores têm relação com a ressurreição, com a uma e última estação. Tá? Nossa, que confusão que me deu agora, de repente. Me perdoem. Enfim, né? De repente, então, a nossa mente, a gente... a espada desliza na mão, né? De repente, a espadinha dá uma deslizada na mão, que meu pai do céu, então, quase que corta um dedo fora. Isso porque eu já fiz os cálculos, então. Eu faço essa meditação, os cálculos todos antes, né? Para não errar na hora de falar. Enfim. Esse é o resumo, gente, porque, em verdade, né, essas 14 vias, essas 14 cartas dos arcanos menores, o Ás diz respeito a uma única coisa, só que é isso. É um Ás que diz respeito a algo material, um outro que diz respeito ao emocional, um outro que diz respeito ao mental e um outro que diz respeito ao espiritual. Mas dizem respeito ao mesmo assunto. Só que por prismas diferentes, né? Por facetas diferentes desse prisma, aliás, né? É um só prisma e facetas diferentes. É uma só cor, gradações diferentes. E são assim com os 14, portanto. E aí a 15ª estação, que é a estação do ressurreto, da ressurreição de Cristo, são todos os arcanos maiores juntos, tá? E por isso que a gente pode fazer uma análise bem boba, bem
ordinária dos arcanos maiores e achar assim, todo mundo está vivendo isso na vida, todo mundo é um Cristo, todo mundo está vivendo, todo mundo é escolhido, todo mundo é feliz, todo mundo vai para o céu. Gente, a real é que está na Bíblia que muitos são chamados, poucos são os escolhidos. E que há uma separação, sim, de joio e trigo. Não é igual para todo mundo, nem os apóstolos eram iguaizinhos. Então paremos com essa pieguice de que, todo mundo vive o arcano maior, eu vivo o carro só porque eu sou um coaching. Não, você não vive o carro só porque você é um coaching. Você acha que você vive o carro. Você acha que você é cristão, você acha que você é católico, você acha que você é tarólogo, você acha que você é astrólogo, você acha que você vive as coisas. Viver de fato as coisas, gente, requer sacrifício, tá? Sacro ofício. Requer ser rei, sacerdote e profeta. Há que se proferir e saber o que se profere, e o que se profere sempre advém de Deus, do Espírito de Deus. Há que se ser sacerdote, ter do serviço sacer e do dom, dos dotes, dócio, né, dos dotes. Então, ter do serviço, dos dotes, sacerdócio. Isso quem dá é Deus. E tem que ter da realeza, da nobreza. E nobreza obriga. E quem não se sente obrigado a agir de uma determinada forma na vida, se sente obrigado e compelido a ter de uma vida reta, não sabe o que é isso. E nem o que é astrologia, tarô, blá, 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 ocultismo, blá, blá, blá. Tá tateando. E aí eu não quero com isso. Então, fala assim, todo mundo fica se sentindo, nós somos uns bostas. Somos. Eu também sou, tá? Eu também sou. Eu não tô falando só dos outros, eu estou me incluindo em tudo isso, tá? É isso. Eu também sou. Eu também sou pecadora, sou errada, acho que... Eu quero viver a santidade. Eu quero, viver para a santidade. Sou santa? Não sou, tá? Sou uma pecadora, sou uma bosta de pessoa, não sei nada, sou estúpida, ajo de maneira estúpida várias vezes, acho que várias coisas que eu deveria calar a boca, muitas vezes eu nem calo, falo e tal, né? Mas eu tento, eu faço, eu ajo como se. Eu sei que eu não sou, mas eu ajo como se. E isso faz diferença, isso é importante. Não espere ser para de fato ser. Mas não se iluda que você está sendo. Saiba que você está emulando aquilo de alguma maneira, mas da melhor maneira possível, de uma maneira sincera, honesta. Haja como um nobre para se tornar um nobre. Haja como um sacerdote para se tornar um sacerdote. Haja como um profeta para se tornar um profeta. Mas de maneira honesta, sincera, íntegra. Porque daí sim, não vai importar se você está na primeira série primária, ou na faculdade, ou no mestrado, ou no doutorado. As pessoas irão reconhecer que ali, naquele pequeno ou grande ser, tem algo. Algo se inicia. É isso, meus caros. Esse é o começo do nosso estudo em relação ao tarô. Essa belezinha aqui. Que nos ajuda, enquanto ciência, a caminhar para aqueles que sabem fazer uso dele, dela, da ciência, não é verdade? Que aprendamos dentro do que Deus nos der enquanto possibilidade e que Maria Madalena nos abra os caminhos, que ela intervenha e nos abra os caminhos, esta santa torre deificada. É isso, cara mater.
Cara, a matéria, que se Deus quiser, é dotada também de espírito. Por hoje é só. E voltamos numa próxima corrida, não sei sobre o que, mas para vermos aí um pouco mais sobre esse tarô. Creio que começarei com os arcanos maiores, falando de uma maneira primeiro mais batida, mas passaremos para os menores. Bom, mas enfim, eu não sei. Deus é que sabe. Eu não sei ainda como será a sequência, eu nunca sei o que eu virei fazer aqui, mas pedirei para que me seja mostrado. Meditem e estudem, meus caros. Aproveitem, então. Vão lá conhecer a Via Sacra. Para quem não conhece a Via Sacra de Cristo, vai estudar. Comece por saber item por item da Via Sacra, cada estação da Via Sacra. Ganhe intimidade com isso, porque ajudará, e muito, na compreensão do que virá. Está certo? Muito obrigada aos que aqui vieram. Curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal caso já não tenham feito, porque assim vocês ajudam muito no crescimento desse pequeno espaço que começa, não é verdade? E que, se Deus quiser, irá crescer e se desenvolver, não agradando a todos, mas a quem assim, né, aqui estiver para dar e receber. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Até a próxima, meus caros. Eu estou feliz. Vou para a missa já. Tenham uma excelente semana. Provavelmente eu publicarei isso aqui amanhã, hoje é sábado. Enfim, um ótimo domingo e uma ótima semana que se inicia, que começa, que seja muito abençoada, sagrada e que vivamos a caminhada. Busquem, meus caros, estudem. Com honestidade, sinceridade e integridade. Não importa se na primeira série, na terceira, na quinta, na quarta. O que importa é o caráter. Busquem. Até.